Olá, amigos, muito boa noite. O dia de hoje está intenso e muito prestigiado. Nesse início de noite, nós temos excelentes profissionais abordando diversos temas de todo interesse. Aproveitem ao máximo o conteúdo escolhido. A Expo Super Online é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados e conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras. Mais uma vez agradecemos a estas marcas pelo prestígio e pela parceria. Já acontece no presencial e agora também no online. Naveguem, prestigiem os nossos expositores na feira virtual. Não deixem de fazer grandes negócios. Porque os bons negócios não podem parar. E fiquem ligados nas atividades previstas para amanhã. Confiram a programação e participem. Olá, pessoal, estamos em mais um encontro aqui da nossa Expo Super Acartes Online, recebendo hoje o Francisco Wagner, especialista em logística. Vai conversar conosco sobre a logística como aspecto-chave para a satisfação do cliente. Então, a nossa Expo Super Acartes Online, um evento que nós estamos inovando dentro do setor, é o primeiro das nossas associações de supermercados, totalmente online. Temos mais de 30 palestrantes e painéis. É uma oportunidade de negócios e de encontros virtuais. Esperamos que você esteja desfrutando e contribuindo com a sua operação. Então, o meu nome é João, sou anfitrião aqui do Francisco e eu sou CEO da Stringini Varejo Inteligente, empresa especializada em execução de loja, determinando o melhor sortimento, a melhor exposição e a garantia que a equipe vá executar a operação de maneira a termos padrão na operação. Então, o nosso evento, nós vamos ter a recepção ao Francisco, ele vai trazer para nós aí a sua expertise em logística e depois nós vamos fazer um bate-papo aqui, trocando algumas ideias sobre a experiência dele no segmento. Então, Francisco, sócio-diretor da Kelogic Consultoria em Logística, seja bem-vindo, é um prazer te receber e contigo, então, a palavra. Boa tarde para todo mundo aí, é um prazer também, João, falar contigo aqui, nessa tarde, poder colocar um pouquinho da nossa experiência, aí para o mercado. Eu espero que a gente possa agregar, e ajudar esse ramo que é tão importante aí no país e que vem, vivendo aí momentos de crise e vencendo aí com muito afinco, Então, para a gente é uma lisonja, participar desse evento e a gente espera que seja bastante proveitoso, Eu vou falar um pouquinho, só falar um pouquinho da consultoria para que o pessoal entenda, da nossa expertise, da propriedade que a gente tem em falar do assunto, para que a gente já entre rapidamente aqui no tema em debate, Deixa eu só colocar uma lâmina aqui rapidamente, para que a gente possa acompanhar de maneira mais tranquila aqui. A Kellogg, é uma empresa de consultoria especialista em logística, Nós atuamos aí já há mais de 16 anos no mercado, Temos aí projetos distribuídos aí em todo o país e alguns também fora do nosso país. Somos especialistas em desenvolver projetos sempre em parceria com nossos clientes, A gente sempre desenvolve trabalhos a quatro mãos para que a gente realmente atenda às necessidades e demandas esperadas aí no projeto. Então, a gente hoje se consolidou como uma das maiores e mais bem conceituadas aí empresas de consultoria nesse ramo. Eu atuo na área de gerenciamento de projetos, A gente já tem uma experiência aí em vários segmentos, Nós temos aí uma carteira diversificada de clientes nos mais diversos segmentos aí, ramo de supermercados que a gente está, palestrando aqui, a gente tem uma experiência enorme, já são várias redes que nós atendemos, varejo não só de supermercado, mas também drogarias, varejo de material e construção, móveis e eletro,
Fazemos muitos trabalhos em distribuidores, atacadistas, operadores logísticos e também em algumas indústrias, né? A gente tem várias indústrias aí também no portfólio dos mais diversos segmentos, então isso faz com que a gente tenha realmente uma abrangência de conhecimento para que a gente possa realmente aprofundar e atender da melhor maneira possível. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto, né, a logística como um aspecto chave para a satisfação do cliente, né? Eu acho que esse tema, eu acho que ele é muito pertinente, porque a logística ela acaba sendo, né, vista como transporte, como armazenagem, e às vezes não se tem, né, uma ideia da importância e do link que ela tem para realmente a gente ter um cliente bem atendido, né? Normalmente isso fica lá na atribuição do pós-venda, do marketing, etc. E a logística não é vista com esse papel. E ela tem, né, realmente uma importância fundamental, porque é ela que faz esse elo de ligação, né? A imagem da empresa final, ela acaba sendo operada pela logística da maneira com que o produto chega, né? A forma as condições e o prazo que ele chega lá na ponta, né? Principalmente, né, hoje que a gente vive um mundo aí, né, em que a comunicação ela gira numa velocidade muito grande, né, então, o velho jargão da logística, né, entregar o produto certo, na hora certa, com o menor custo, ele realmente se torna ainda mais necessário para que a empresa tenha, né, competitividade, né. Hoje já não é mais um diferencial, acaba sendo uma necessidade da empresa ter uma logística preparada. Dentro, né, das atividades chave da logística, que a gente, né, pode citar aí várias, né, a parte de transporte, como eu já citei, armazenagem, gestão de estoque, etc. A gente pode destacar os padrões de serviço ao cliente, né, ou seja, ela precisa cooperar diretamente com o marketing, né, a gente tem que entender as necessidades e desejos dos clientes para que a gente realmente consiga oferecer um serviço adequado, né, determinando essas relações de maneira mais aderente e estabelecer o nível de serviço que a gente deseja e que o nosso cliente espera para ser atendido, né? Esse é acho que um dos papéis principais e que está ligado aí ao tema que a gente está discutindo aqui. Um outro ponto bastante importante da gente falar, e eu acho que isso para a rede de supermercados ele tem uma importância muito grande e ainda é pouco absorvido ainda no mercado, né? Os grandes talvez já tenham uma, uma demanda maior, uma visão um pouco mais detalhada desse processo, né? Mas os médios e pequenos ainda não, que a gente, de fato, trabalhar na gestão da cadeia, né? A gente não enxergar a logística isolada, né? Sair do velho mundo em que a gente tem a área de compras, a área de vendas, a gente tem o meu fornecedor lá distante, que só tem relacionamento com o meu comprador, e a logística fica ali no meio, né? Atendendo o cliente interno e externo, e, né, sempre naquela briga de tentar atender, né, a qualquer custo e fazer o produto chegar. E a gente tem que realmente enxergar esses elos, né, como uma cadeia, né, que tem uma interligação e que a gente precisa integrar para realmente ter uma logística efetiva e garantir, né, o abastecimento. O foco principal e final da gestão, né, da cadeia de abastecimento ou do supply é o atendimento ao cliente, né? Esse é o principal foco, então a gente vai abordar um pouquinho ao longo aí da conversa essa integração, né, para que a gente tenha de fato uma logística eficiente. Não dá para a gente falar, né, em logística sem falar um pouquinho do momento atual, né, porque ele acaba reforçando a necessidade da gente analisar e enxergar, né, quais as arestas e oportunidades e pontos aí de correção que a gente tem na operação, né, que a gente está vivendo uma crise econômica e política ainda de abrangência ainda desconhecida, né, ela já se aprofundou bastante, mas a gente ainda não sabe até que ponto isso vai chegar. E as consequências, né, foram algumas desastrosas, outras, né, para alguns mercados, houve realmente um crescimento de demanda e uma necessidade de estruturação forte da operação logística, né, para suportar isso. Então, é importante a gente entender um pouquinho, né, desse momento para reforçar o quão importante é
a gente realmente enxergar essa integração da cadeia, né. Esse ano, né, com essa crise que a gente viveu, saiu inclusive uma matéria no início aí dos impactos do Covid, eh, informando aí que 94% das empresas, né, listadas na Forte não estavam, né, vendo interrupções na cadeia de suprimentos, e isso a gente percebe ainda hoje, né. A gente tem aí vários setores com uma dificuldade de abastecimento da indústria, né, por várias questões de falta de matéria-prima, variações frequentes de preço, como, por exemplo, o aço. Então a gente, né, está percebendo isso ainda existe, ainda é uma dificuldade do setor, e isso faz com que a gente tenha que realmente entender essa cadeia para que a gente consiga, eliminar, né, ou pelo menos, diminuir o impacto dessa interrupção, né. Então, em momentos, né, extremos como a gente está vivendo, o papel da logística ele fica ainda mais relevante, né. Tanto que, ela ficou muito visível nesse momento, porque o objetivo principal já não era não só, né, fazer um bom atendimento, mas prestar um bom atendimento naqueles serviços essenciais, né. A gente não podia parar hospital, não podia parar farmácia, não podia parar supermercado, enfim, tudo aquilo que é necessário, né, para a sobrevivência das pessoas, e isso né, deixa muito claro, né, que a logística, se ela para, tudo para, né. A gente percebeu aí há uns anos atrás a greve dos motoristas, né, o impacto que foi e que afeta diretamente, né, na distribuição e abastecimento da população como um todo. Então essa crise, ela afetou de maneira diferentes, né, as empresas, né. Tivemos aí empresas que sentiram aumento de demanda logo nas primeiras semanas, outros segmentos que tiveram a paralisação quase total, né, outros que chegaram a ter realmente falência de empresas, e alguns setores, como a construção civil, que está percebendo um grande aumento agora, né, já no meio da crise, em que as famílias estão em casa e iniciam, né, e viram a necessidade de reformar e mexer em suas casas. Então a gente está com um aumento de demanda muito forte na construção, e aí volta, né, o problema que a gente citou de dificuldade no abastecimento, aumento de preço e por aí vai. Então o que a gente, enxerga, né, que a crise toda crise ela traz alguns benefícios, né, algumas oportunidades. E a gente percebe que, muda um pouco o foco, né, a necessidade da nossa reestruturação, né. No passado, como a gente citou aqui logo no início, o papel da logística era entregar o menor custo, com qualidade, né, eram esses 3 pontos principais de atendimento da logística. O que a gente já percebe agora, uma tendência é que, além disso, a gente precisa agora realmente trabalhar, uma capacidade de resposta muito rápida, né, eu não posso simplesmente ter aquele meu padrão de entrega e manter, eu tenho que ter uma capacidade de resposta. Naquele momento que o mercado muda e isso é imprevisível, a logística ela tem que responder muito rápido, eu preciso como aconteceu agora, empresas que não tinham ainda a intenção de abrir delivery ou que estavam ainda no planejamento futuro, tiveram que se readequar e, às vezes, em semanas, colocar uma operação rodando que não havia um planejamento, né. Então, a resposta tem que ser muito rápida, né, a capacidade de resiliência também, né, a gente tem que saber enfrentar os desafios e ter resistência a eles e conseguir reconfigurar uma operação para que ela dê sustentabilidade. Então, a logística, né, como a gente, vai reforçar aqui várias vezes, o foco tem que ser o atendimento ao cliente. A gente tem que realmente mudar um pouquinho a forma de enxergar, e para que isso aconteça, a gente tem que buscar, de fato, uma maior integração na cadeia, né. E essa gestão integrada é que vai fazer com que a gente tenha, de fato, esse atendimento lá na ponta de maneira efetiva e que atenda a necessidade dos nossos clientes. Então, além dessa busca de maior integração, né, outras ações que a gente pode citar, né, para que a gente realmente tenha uma resposta rápida, para que a empresa possa aproveitar as oportunidades, para que a empresa possa, de fato, dar sustentabilidade ao crescimento, né, quando é o caso, e atender às necessidades dos clientes, é realmente repensar a sua operação, né. A empresa, ela precisa focar a logística, porque senão o crescimento ele vem de maneira desorganizada e ele não se sustenta, né.
Então a gente precisa se aproximar cada vez mais, né, dos elos da cadeia, de fato se integrar, né, desde o fornecedor até a distribuição final do produto. É importante, mais do que nunca, uma revisão dos custos internos e externos, né, aonde há oportunidade, entender. A gente percebe ainda hoje uma dificuldade das empresas até de entender os seus custos, né, logísticos. Às vezes a empresa tem um custo de um centro de distribuição, mas não enxerga no detalhe o quanto custa a sua operação de transporte, se o meu transporte terceirizado ele é melhor ou pior do que o transporte próprio em termos de qualidade, em termos de atendimento, tem dificuldade de enxergar o custo de armazenagem de um determinado tipo de produto, e isso dificulta a tomada de decisão ou faz com que ela seja falha, né, ao longo da cadeia, porque se a gente enxerga um custo de uma maneira generalizada e não consegue avaliar, né, de maneira bem assertiva, o investimento, qualquer demanda que a empresa venha a ter, ela não vai ter assertividade na implantação disso. O CD tem que ter uma resposta rápida, como nós já dissemos, né? Então precisa avaliar em que tempo o produto chega no meu ponto de venda, na minha gôndola, em que condições que ele chega, como que ele chega no meu cliente, né, no caso de um delivery. A experiência que o cliente tem, ela é boa, ela é flexível, ela é fácil de entendimento ou não, ou ele tem um trabalho grande para conseguir levar aquele produto. Então, tudo isso, né, a cadeia de informação também faz parte da logística, não só o fluxo de material, mas o fluxo de informações, ele é muito importante. A gente precisa aumentar a produtividade do CD e da frota, né, do transporte, e para isso é preciso, né, uma reorganização da empresa como um todo, avaliar todos os processos para buscar a otimização deles, avaliar a distribuição, como é que está o layout interno da planta, o tipo de estrutura que é usado, o maquinário, sistemas de informação, né, se a gente tem um WMS que atenda à demanda da empresa, um sistema de gestão de estoque, um sistema de roteirização e gestão da frota, etc. E implementar programas de remuneração variável por produtividade que também auxiliam muito nessa busca de fazer mais com menos, né? É importante identificar as perdas, né, e a gente de fato atuar nas causas, né, para isso precisa ter uma medição muito boa, né, um processo de inventário bem desenhado, bem implementado, né, com pessoas capacitadas. E esse é um tema muito importante, porque o varejo, em particular, ele tem uma perda muito forte, né, que é representada pelas quebras operacionais. E dentro das quebras, o maior vilão são os produtos vencidos, né, por falha de processo, por falha na negociação com o fornecedor, a maneira que esse produto é recebido e conferido. Então, a gente precisa identificar e tratar essas causas, né? Agir na cobertura de estoque, buscando uma maior eficiência, né, para que a empresa de fato trabalhe de maneira mais saudável, né, porque o caixa da empresa, boa parte está investida no estoque, então a gente precisa trabalhar os excessos, eliminar as rupturas, né, principalmente porque a ruptura ela tem um impacto muito forte, né, segundo estudos aí, ela é uma das falhas que mais irritam o cliente, né, ele chegar no momento da compra e não achar o produto que ele gostaria de comprar, né. Se é um produto que o fornecedor, que o cliente é fiel à marca, ele deixa de levar. Se é um produto que tem um outro mais barato, ele leva o mais barato, isso compromete inclusive as próximas previsões, porque você já muda a demanda e depois quando o cliente volta, o outro produto já está disponível ou não, porque a sua previsão de demanda já mudou, porque a venda, né, muda a curva, então isso gera, né, uma perda não só de receita, né, mas de uma imagem ao cliente que é difícil mensurar e um enfraquecimento da marca, né? O consumidor muitas vezes ele busca de fato o produto em outra loja, em outro concorrente, porque ele não encontrou ali e deixa de levar alguns outros que comporiam aquela cesta, né? Então esse é um tema bastante pertinente também para que as empresas entendam e enxerguem que isso tem uma relação direta com o consumidor. E quando a gente fala, né, nessa nessa integração, nesses elos que a gente vem reforçando, uma das ações também importantes é a implementação da célula de abastecimento. Assim como, né, a
a gente vê ainda um pouco movimento para a gestão da cadeia, a gente ainda vê também um pouco movimento nesse entendimento e necessidade de uma célula de abastecimento. Os grandes varejistas já caminham nesse sentido, né, em quebrar o processo de compras, né, sair daquele modismo do comprador, ele negocia, ele define mix, ele faz a gestão da categoria e ele define volumes, né, ele que toma a decisão final. Então a célula de abastecimento ela vem para dar um maior foco para o comprador, né, na sua atividade fim, para que ele traga bons negócios para a empresa, e o abastecimento ele dá um suporte de maneira que ele fique responsável pela definição dos volumes, a estratégia de reposição daquele produto, ele vai fazer essa integração, entender aonde o meu fornecedor está, a distância, o tempo de reposição que eu preciso ter para ter um estoque saudável daquele mix de produto, né? Ele vai promover o maior elo desse fornecedor com a operação interna da empresa, enxergando a capacidade do CD, o que eu consigo centralizar, o que eu devo centralizar, e, obviamente, para que isso aconteça, né, é preciso haver também investimento em ferramentas, né, de análise e gestão de estoque para que essa célula tenha efetividade, né. E aí, quando a gente, faz um link disso com as rupturas, né, que a gente acabou de falar, que é um dos problemas que mais desagradam os clientes, essa célula tem um papel fundamental, né, porque como ela é responsável pela definição dos volumes e pela estratégia, ela vai ter muito mais propriedade, muito mais tempo disponível do que um comprador para, de fato, medir, analisar, né, e dar todo o tratamento necessário para que a gente, de fato, elimine essas rupturas ou pelo menos traga para um nível mais aceitável, né? Então, essa é uma ação extremamente importante de se pensar, não só no momento de crise, mas no momento mesmo de repensar a estratégia da empresa para o futuro, para que ela tenha mais competitividade e possa se manter, né, consolidada. Então, assim, para a gente só fechar assim, né, e poder abrir um pouquinho a conversa com o João, é importante, de fato, a gente repensar a operação logística da empresa, né? Qual o papel que a minha logística tem dentro da empresa, como é que ela é vista, né, pela alta administração da empresa, se ela é uma despesa, ou se ela é vista como uma área que demanda investimento, né? É muito comum, a gente como consultoria entra muito nas empresas e enxerga investimento pesado na indústria, em produção, investimento pesado no distribuidor, no varejo, em vendas, né, na equipe comercial, de marketing, e a logística com uma dificuldade muito grande dos gestores de defender, né, para a alta gestão, uma necessidade de investimento, né. É caro, é difícil, demora a ter retorno, e isso é o mesmo, né, que a gente dizer que se eu invisto em produção, eu invisto em vendas, eu aumento a minha demanda, e eu não tenho do mesmo lado uma contrapartida na minha operação, que faz esse produto chegar na ponta, eu vou esperar um crescimento desordenado e muitas vezes insustentável a longo prazo, né. Então a gente, às vezes, é muito chamado para ir nas empresas depois de um colapso mesmo, às vezes a operação está travada, a empresa cresceu, 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 não investiu, não repensou sua operação logística, e em algum momento isso vira contra ela, né? Ela começa a perder a credibilidade com o cliente, ela começa a atrasar a entrega, começa a não conseguir fazer a gestão do seu estoque, e o custo começa a se elevar e o atendimento, de fato, fica comprometido. Então, a gente tem que entender, né, esse papel da logística, qual de fato, a importância que a gente tem que dar para esse tema, né? Enxergar o envolvimento dela dentro da cadeia de abastecimento, né? E buscar essa integração, né? De todos essas partes que envolvem para a gente ter de fato uma logística integrada e eficiente e, voltando aí ao nosso tema inicial, garantir de fato a satisfação do consumidor, que é o que faz, né, as empresas terem, de fato, sobrevivência e sustentabilidade. Então era esse o tema que a gente veio abordar de maneira bem sucinta, né, e a gente espera poder contribuir bastante com essa análise, né? A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer necessidade que as pessoas venham a ter, porque a gente sabe que, né, 30, 40 minutos de conversa
ele às vezes não é suficiente para entender toda a complexidade, mas ele dá um direcionamento muito bom para que a gente enxergue, né, aonde eu preciso ter um pouco mais de cuidado e aonde a empresa precisa ter realmente um investimento de tempo e de capacitação das pessoas para poder discutir com mais afinco os problemas e as necessidades. Então, João, eu deixo contigo aí a palavra, fico à disposição para que a gente possa, né, esclarecer qualquer dúvida, qualquer necessidade que venha a ocorrer aí. E esse online é bastante novo para todo mundo, né? Pelo menos para essa a ideia especial da ACATS de fazer o evento online, que nós ficamos privados de fazê-lo fisicamente, é muito bom. Mas, Tia, assim, o que tu entende que mudou no papel da logística no mundo atual hoje? Assim, ou até com esse advento da pandemia, se ela assume um novo papel, como é que tu vês assim, o papel dela? Eu queria entender essa. Tu falaste que ela é vista ainda muito como despesa em alguns casos. Sim. O que seria o papel, talvez, que ela já tem, já mudou, ou qual que seria o teu entendimento que o papel que ela deve ter nesse nosso mundo assim absolutamente bastante complexo e com um consumidor cada vez muito mais exigente, né, em termos do atendimento das suas necessidades. Quando fala satisfação do cliente, hoje é um cliente com uma régua lá em cima, né? Sim, o que muda, né, principalmente, é exatamente isso, né, como a régua aumentou, né, a necessidade, a exigência do cliente hoje ela é muito mais fortalecida, né. Antes o cliente ele tinha uma necessidade, né, uma determinada demanda, a empresa tinha um nível de serviço que ela se propunha a fazer e isso bastava, né. Então a logística era simplesmente tratar o transporte e armazenagem de produto, né, ela não ia muito além disso. Eu garanto a minha entrega em X dias e pronto, e isso ocorria. Hoje, né, a logística ela tem um papel muito mais estratégico, né, ela precisa realmente ter uma integração para ir lá na ponta enxergar se isso que a empresa se propõe a fazer é suficiente ou não, né. O meu cliente ele vai estar bem abastecido ou não, ou ele simplesmente vai virar as costas e migrar, né, para um outro concorrente que consiga atender ele a contento. E hoje, muitas empresas já, né, já estão enxergando isso, né, ainda é incipiente, mas já tem vários, de fato, colocando a logística realmente num papel mais estratégico dentro da corporação, e isso obviamente faz com que elas saiam um pouco na frente, né, isso gera uma diferenciação, né. Hoje a gente já percebe um movimento na busca de automação, né, de algumas operações. No Brasil isso ainda é muito pouco utilizado, né, somente grandes empresas, principalmente a indústria, já vem buscando isso, né, nos distribuidores é um pouco mais restrito ainda de fato mesmo pela necessidade de investimento muito alto, né, ainda é muito caro, automatizar processos, né, e muitas vezes é difícil e as empresas não conseguem calcular o seu retorno, né, e aí aquilo acaba virando mais uma vez um custo e não um investimento. A logística ela precisa ser enxergada de fato como um investimento, né, eu preciso ter um diferencial para que eu consiga realmente ter uma boa penetração no mercado, né? E aí essa integração ela é extremamente importante, né? Se eu não consigo enxergar a logística dentro da cadeia de abastecimento, né, de forma integrada, eu não consigo garantir que ela tenha eficiência, porque em algum momento ela vai estar olhando somente para aquele mundo dela né, e as partes integrantes que estão em volta ali vão estar cada um trabalhando também da sua forma e essa integração não vai permitir essa eficiência. Então a logística ela passa a ter um foco muito maior no cliente e aí eu acho que o que muda no papel é exatamente isso, né? A logística ela passa a ter um papel muito mais estratégico e com muito maior relevância para que o atendimento ao cliente se faça, né, de maneira consistente e que atenda à necessidade desse nosso novo consumidor, né? E a logística precisa também entender que toda essa necessidade do meu cliente hoje,
eu preciso repensar também as ferramentas que são utilizadas, a forma com que eu opero, né, porque a informação hoje ela chega muito rápido, né, o cliente ele tem uma facilidade hoje muito grande, então se realmente a empresa não tiver um canal muito bom para que ela consiga coletar essa informação e tratar esse fluxo de dados, ela não vai conseguir, né? Não adianta mais eu tratar o meu fluxo de produto, eu preciso tratar também o fluxo de informações, eu preciso entender e fazer com que essa informação seja, de fato, tratada e analisada. Então, acho que é isso, João, que eu O, poderia dizer. tu falaste dessas automatizações, né? É, Uhum. em que situações, hoje, em que pontos da cadeia tem a maior incidência de automatização? Ou em que ponto da cadeia, né, a automatização tu entende que seria a mais importante de ser feita? Porque, pelo visto, eu posso fazer algumas automatizações que não geram os resultados. Tu disseste que algumas são feitas e não geram os benefícios assim, porque não foi visto uma visão, não teve uma visão estratégica, né? Mas a gente conseguiria pontuar na cadeia algum local que eu deveria automatizar ou que geraria mais benefícios assim a médio e longo prazo? Eu acho que assim, principalmente no distribuidor, né, onde eu tenho o ponto ali de ligação, né, entre a indústria e o meu ponto de venda, né. A indústria ela já tem uma demanda maior por automação, principalmente nos processos produtivos, né. Muitas indústrias já têm hoje a sua produção, com robotizada ou com maquinário, enfim e que garanta, de fato, uma menor, manipulação dos produtos. Dentro da armazenagem e expedição, ainda é pouco, mas na indústria a gente já percebe, né, esse movimento maior, mas no distribuidor ele ainda é pouco. E o distribuidor, como ele é um pulmão, né, ele que tem ali o o a grande gama de produtos, né, para fazer chegar nas redes e nos pontos de venda, a automação ela pode trazer muito ganho de eficiência, né. E aí você tem diversos tipos de automação que podem ser analisados e entendidos, né. Há muito tempo atrás, né, começou-se aí a questão da definição e padronização dos códigos de barras e hoje ele já é difundido quase que em massa, né, todo mundo já usa coletores de dados, né, equipamentos para fazer leitura, e ainda assim a gente percebe muitos distribuidores, que não têm ainda essa automação, que é uma automação barata, simples de ser feita, trabalhando com eficiência, né. Aqui a gente não está falando nem de automação grande como, robotização, como separação automatizada, enfim, nós estamos falando de uma leitura de código de barra para te dar uma maior acuracidade, né, do seu estoque, garantir que os produtos saiam de maneira mais correta e mesmo assim a gente ainda percebe, né, algumas empresas com deficiência de tecnologia para isso, né. Às vezes o sistema não tem uma adequação, não foi bem pensado, muitas vezes a empresa investe num sistema sem, analisar os seus processos e aí não há uma aderência, então você fica brigando, às vezes tentando customizar para atender um processo que não foi bem pensado, e aí a coisa acaba não saindo da maneira que se precisa, né. Então acho que um ponto que a gente poderia realmente repensar e avaliar melhor a automação seria no distribuidor, né, que está ali no meio, ali no elo de ligação, para que a gente tenha maior eficiência né, desse produto chegar lá na ponta. Tu falaste um tema bem sensível do supermercado, que são a gestão dos produtos vencidos, né? Certo. O que hoje, o que tu tens conhecimento de alguma tecnologia diferenciada, alguma técnica que tu poderias comentar conosco sobre essa gestão dos produtos vencidos dentro da operação? A gestão do produto vencido, né, para o supermercado, ele é uma dor de cabeça, sem dúvida, e ele não é simples também de se resolver, porque, o supermercado, por ele trabalhar com, né, com a frente da gôndola ali que abastece o cliente, então o produto ele é manipulado o tempo todo, ele tem que ter uma reposição rápida da gôndola, então isso dificulta essa gestão do produto vencido, né. Eu garantir que o produto chegue na gôndola num prazo, bom para que ele seja consumido.
Mas, em contrapartida, o que a gente percebe muito é uma falha no processo de entrada desse produto. E, para isso, existem tecnologias muito baratas, né? Que auxiliam nisso, né? Quando você recebe um produto, né, dentro da sua loja ou dentro do seu centro de distribuição, no processo de recebimento, você faz uma leitura, né, desse produto, né, através do código de barra, e você insere ali a informação da validade desse produto. E aí, internamente, o algoritmo ele vai avaliar se aquele produto está dentro de um prazo que, né, segundo as regras da empresa, ele é, ele é um prazo realmente que atenda, né, a empresa ou não. E muitas vezes esse processo é muito falho, né? Às vezes a empresa não faz, muitas redes ainda não têm essa automação lá na ponta, as conferências são manuais, então você não consegue fazer com que essa informação da validade chegue no sistema e o produto já entra com uma validade estourada, né? Então esse já é o principal problema. O meu ponto de entrada já tem uma falha. E internamente no estoque a gente precisa criar, né, condições de ter uma melhor gestão desse produto. Quando a gente fala de um centro de distribuição, isso é mais simples, né? Porque você consegue trabalhar com o endereçamento dos seus produtos, você consegue implementar um sistema de WMS, né? Que é um sistema que faz a gestão do seu armazém e ele vai auxiliar na movimentação desses produtos, sempre respeitando, né, os produtos mais próximos de vencer. E dentro da loja isso já é um pouco mais complexo, né? Mas com mudanças de processo é possível também eliminar, né, ou reduzir bastante esse impacto, né? Trabalhar de uma maneira mais organizada, repensar a organização da loja, né? O formato de reposição, em que ponto que eu trago o produto que eu levo, repensar o meu o meu ponto de ressuprimento do CD para a loja, né, para que eu tenha de fato também um menor estoque em loja, eu trabalho melhor a minha operação de pulmão. Então, são várias ações que fazem com que esse problema seja minimizado. Me chamou a atenção o setor de abastecimento. Assim. Se tu puder isso é uma ferramenta nova? É uma estratégia nova que tem no ambiente de logística? Qual é a função dele? Qual é o impacto dele? Qual é a ideia que está por trás disso? O impacto dele é uma mudança de fato de paradigma, né? Existe, né, uma cultura, né, do comprador ser responsável por toda a gestão do produto, né, principalmente no varejo. Então, o comprador ele define volume, então ele no momento dele fazer uma compra, o comprador ele perde muito foco e muito tempo analisando a demanda dele para poder de fato chegar na negociação. E isso ele acaba perdendo tempo e não consegue, né, muitas vezes trazer uma boa negociação. E o que esse setor de abastecimento ele traz realmente de diferencial é que você tem um setor com muito mais capacitação, um setor que está focado nessa gestão, para que ele garanta, né, uma reposição de estoque muito mais assertiva, você trabalhar com os níveis de estoque mais saudáveis, né, e isso a gente está falando de um impacto direto no caixa, né, porque o investimento em estoque ele é muito pesado, né, para uma rede de supermercados, principalmente, que ele tem de fato um mobilizado ali muito grande. Então essa célula ela vai ter mais propriedade, né, mais conhecimento para trabalhar isso. Então ele não é novo, mas é um conceito ainda muito pouco utilizado. É um conceito que a gente percebe agora um início, né, de entendimento e de demanda dos pequenos e médios, né? Até então, os grandes já tinham essa perspectiva e já vinham nessa pegada, mas para os demais ainda é um setor realmente desconhecido, novo, né? Não se sabe ainda o papel efetivo que ele tem, não se sabe ainda, né? Eles têm ainda uma dificuldade de fazer implementação, né? Quebrar essa cultura mesmo de você tirar do comprador algumas ações, então ele entra nesse ponto aí. Então, o setor de abastecimento, a impressão que eu fiquei inicial que era uma coisa física, mais do que física, é uma questão de uma área de inteligência de abastecimento. É uma área de inteligência de abastecimento. Você resumiu muito bem, João. Ele é uma área especialista em abastecimento. Então, ele vai garantir essa integração que a gente falou, né, da logística com o meu fornecedor, com o meu comprador, né, com a minha operação de loja. Então, ele vai garantir esse elo, por quê? Porque ele tem condições de avaliar, né, a minha necessidade
ele tem condições de prever melhor a minha demanda para chegar em cálculos mais assertivos. Obviamente, ele vai precisar de ferramentas para isso, né, para que auxiliem nessa análise, mas é um setor de inteligência e análise de dados. Então, é um setor que vai entregar para o comprador, vamos dizer assim, um pedido mais redondo, né? E o comprador, aí sim, o comprador ele vai ter tempo para sentar na frente, né, do seu fornecedor e negociar. Eu vou negociar prazo que seja bom para a empresa, eu vou negociar melhores condições comerciais, vou negociar um ponto extra, eu vou negociar, né, uma visibilidade do produto. Então, ele vai ter condições de trazer melhores negociações para a empresa. E a empresa que compra bem, né, a gente sabe que ela vai vender bem. Uhum. E pensando no nosso mercado, no mercado de supermercados e o mercado brasileiro, aonde que dentro da operação tu acredita que tem mais oportunidade? Aonde que eles deveriam olhar com mais carinho, que deveriam, né, focar? Porque, vamos chamar às vezes a visão do supermercadista, ele tem uma visão sistema, ele tem que olhar muitas coisas ao mesmo tempo, né? E tu consegues, né, dar esse foco na questão da logística. O supermercado, aonde que ele tem oportunidade que a maioria ou é comum não estarem dando atenção devida na operação? Dentro da operação logística, né, o que eu acho que a maioria, né, às vezes acaba não dando atenção devida, está justamente nessa visão da célula de abastecimento, né? Muitas vezes eu tenho um formato de negociação e de compra do meu produto e eu não enxergo eh, de maneira, né, bem clara, bem transparente, como eu devo trabalhar o meu estoque, né? E isso leva a empresa muitas vezes para um caminho complexo, né? A empresa às vezes fica muitas vezes um dispêndio forte de caixa, não consegue tratar, e aí ela acaba compra de um jeito, depois passa 2, 3 semanas, ela tem que começar a fazer promoção porque gerou um excesso, ela acaba convivendo com uma ruptura que ela não consegue tratar, e muitas vezes isso são situações não tão complexas de se resolver, né? Porque essa área ela vai ter uma inteligência que, às vezes, mudando uma frequência de abastecimento, né, revendo o meu lote de compra, o meu formato de aquisição desse produto, né, qual a estratégia que eu vou ter para aquela linha de produto, se ele vai passar pelo CD, se ele vai direto, se eu vou fazer uma operação de cross-dock. Então, as empresas muitas vezes falham nisso. Às vezes o produto chega lá na ponta, mas não chega no tempo que precisava, não chega na quantidade necessária, e às vezes eu tenho uma visibilidade, uma loja organizada, mas por trás dela eu tenho uma deficiência grande no abastecimento, e isso eu acho que é um ponto que acaba minando muito as operações. Francisco, maravilhoso conversar contigo. Muito obrigado pela a tua disponibilidade de estar conosco aqui na Expo Super. E estamos indo para o nosso encerramento. Tens alguma mensagem que tu gostaria de dar para os nossos convidados, nossos associados aí? Tua palavra final? Bom, eu queria, né, acho que é só reforçar, né, dizer para o pessoal aí que realmente assim a gente precisa mudar um pouco, né, a visão, né, enxergar a logística de maneira diferente. Ela tem que estar nas conversas da alta direção da empresa, ela tem que ser uma área estratégica dentro da empresa, né? A gente tem que entender que o mundo vem mudando e a cabeça da gente tem que mudar junto com o mundo, né? Não adianta a gente querer fazer da mesma forma que fazia no passado e querer um resultado diferente, né? A gente precisa realmente repensar. E eu acho que o grande, né, ponto que a gente poderia realmente aí deixar como conselho ou como uma pulga atrás da orelha é vamos repensar um pouquinho a nossa operação. A gente está sendo eficiente, a gente está sendo inteligente, está fazendo da maneira que deve, ou a gente consegue melhorar. Então, acho que a gente sempre tem, né, sempre há uma forma de fazer diferente, e eu acho que isso precisa realmente entrar nas pautas, né, e discussões aí do pessoal. Eu queria, né, mais uma vez agradecer, né, obrigado aí pelo apoio, foi um bate-papo bem interessante, né? Espero poder ter esclarecido, né, algumas coisas e que a gente possa realmente contribuir para fortalecer ainda mais esse evento tão importante, né, para um segmento que tem uma sobrevida e uma necessidade imensa aí para a população, e a gente espera que isso realmente traga bons frutos, né, e boas discussões ainda mais pela frente.
Francisco, muito obrigado, tá? Conte com a CAT sempre que precisares, né? Foi um prazer te receber aqui conosco, tá bom? E eu agradeço aí os nossos ouvintes, nossos convidados. Confiram a programação da Expo Super ACATS Online e desfrutem. Até mais aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.